Nós vamos ao vivo a Pequim, na China. Igor Kalian, correspondente do Grupo Bandeirantes, falando sobre uma situação na China que, olha, se a gente falasse há alguns anos, todo mundo ia duvidar. A China que tanto tempo lutou para reduzir a natalidade, política do filho único, hoje sofre com a redução da natalidade da sua população. Aliás, o número de crescimento tem crescido na China justamente por uma necessidade que o país vê de manter a sua população crescendo, até porque hoje sustentar uma população do tamanho da China requer muita gente trabalhando. E país com população mais velha, a gente sabe que pesa mais para a previdência social, independente do continente. O que você conta pra gente, Igor Kalian? Bom dia. Tudo bem, Thaís? Bom dia para você, Cláudio. Só é a primeira vez que eu dou bom dia ao vivo para o Pedro Campos. Pedro, meu amigo, bom dia para você aí no Brasil. Olha, você sabe que o governo chinês, de fato, comemorou essa questão da taxa de casamento ser aumentado aqui na China. Vamos fazer um pensamento óbvio, todos nós aqui? Mais casamentos, maior a chance, então, de ter filhos. Essa matemática, talvez, esse pensamento ele não seja tão exato, mas é uma linha aí para que a taxa de natalidade volte a crescer. Só para a gente ter uma ideia. No ano passado, se a gente considerar as mortes por Covid e a baixa na natalidade de crianças, a China perdeu 2 milhões de habitantes. É um país muito grande e com muita gente, cerca de 1,5 bilhão de pessoas. Mas a longo prazo, pensando nessa queda, realmente é um número muito grande. Então, com a galera casando, a ideia é que mais filhos venham por aí. O que é importante lembrar nessa história toda, hein? Por mais de 30 anos, cerca de 35 anos, aqui teve a lei do filho único, porque era tanta gente que aí cada casal só podia ter uma criança. Hoje, a lei permite até 3 filhos e, olha, tem deputado, há lideranças políticas que querem acabar com essa lei, pelo menos aqui na cidade de Pequim, para que não tenha limite. Se algum casal quiser ter mais de 3 filhos, quer que seja liberado. Isso ainda não está concreto, mas a ideia é que isso seja discutido ao longo dos próximos anos. Bom, agora, tem uma curiosidade que eu vou trazer para vocês, uma superstição, porque a gente pensa o seguinte: se está casando mais agora, essa é a tendência para os próximos anos. Mas a gente está falando de uma cultura extremamente rica, milenar, de muita história, superstição. Olha só, o ano novo aqui ele é diferente do nosso ano novo aí no Brasil. Aqui eles seguem o calendário lunar. Então, o ano novo ele começou no dia 10 de fevereiro. Só que a primavera aqui na China começou um final de semana antes, no dia 3 de fevereiro. Ou seja, o ano do dragão, ele não tem o início da primavera. Ele já começou com a primavera rolando. De acordo com a cultura chinesa, isso não é bom para casamento. Então quer dizer que em 2024 a gente pode ter mais uma vez uma queda nesse número. Lembrando que o pessoal aqui segue a risca, ou pelo menos a grande maioria leva de fato, né, essas superstições daqui. E olha, eu até saí para a rua ontem aqui para conversar com algumas pessoas, entrevistei alguns jovens e eles deixaram bem claro que hoje eles estão muito em ter uma estabilidade econômica para depois pensar em filho. Pode ser no Brasil, pode ser na China, onde for, realmente não está fácil colocar criança no mundo e tem muita gente pensando 2 vezes nisso, viu, pessoal? Enquanto Mas olha, você, Igor, e enquanto você você sabe, Thaís, falava, que essa Igor, história do ano do dragão é nome de filme policial, né? Acho que é por isso que fazem essa analogia. E aí eu estava levantando aqui alguns dados É, sobre natalidade, viu, Igor? Para a gente ter uma ideia, não é? Se a China está preocupada com baixa natalidade, onde é que nós vamos parar? Mas, enfim, 9 entre cada 10 países que hoje têm as maiores taxas de natalidade, de 4 a 5 filhos por casal, estão na África. 9 entre 10. Como é que está o Brasil nesse quesito? Hoje, no Brasil, já há uma natalidade menor do que aquela considerada a necessária para manter a população equilibrada, pau a pau, né? Quando um casal tem 2,1 filhos. Por que esse 0,1? Porque isso aqui considera também a taxa de mortalidade. Enfim, no Brasil hoje já é abaixo dos 2 a média de filhos por casal. Qual é o país do mundo com menor taxa de natalidade de todos? Coreia do Sul, 0,7. Ou seja, é um país que está tendo a sua população reduzida rapidamente e envelhecendo rapidamente também. A Índia hoje tem um crescimento de população mais rápido do que a China, é por isso que a Índia passou a China naquela contagem que é feita de estimativa de população, né, Igor? Bom, é eu, isso. eu, A Coreia do Sul é com... Oh, perdão, Cláudio, por favor.
Igor, muito boa noite aí, muito para você, bom trabalho para você aí. Eu queria saber, assim, eu queria só contar uma história, uma rápida história. Eu fui amigo, perdi contato com ele, de um antigo correspondente de veículo de comunicação, não vou dar mais detalhes para não prejudicá-lo, mas da China aqui no Brasil, há vários anos atrás, numa fase anterior a Xi Jinping, só para deixar claro. E o casal contava horrores da política chinesa de controle de natalidade. Era uma coisa brutal. Assim, o controle era feito em cada andar de prédio, em cada bloco, em cada quarteirão, em cada bairro. Havia ali pessoas ligadas ao Partido Comunista e tal, que pressionavam as mulheres a não engravidar. E quando havia a menor suspeita, o menor falatório de que havia uma mulher grávida e que a gravidez era a segunda gravidez, aquilo ali se transformava numa pressão irresistível para pegar a mulher, levar para algum lugar onde se fazia isso para promover e fazer o aborto. Era muito violento. Muita gente considera que foi necessário naquele momento porque havia um crescimento bastante acentuado da população da China e não tinha a economia não suportava isso, né? E agora a China percebeu que, na verdade, estava reduzindo era o tamanho do seu mercado fabuloso. Esse tipo de política, Igor, hoje está tudo liberado. Isso que era cada casal um filho. Esse era o mote da China antigamente, né? Hoje em dia está completamente liberado, não é? Há algum tipo de estímulo do governo, estímulo que eu digo material, digamos assim, para a geração de filhos? Tem vários, viu, ô Cláudio? A lei do filho único foi até meados de 2015, 2016. Hoje, na China, cada casal pode ter até 3 filhos. E já há discussões para acabar totalmente com a lei em cidades maiores, para que os casais tenham quantos filhos eles quiserem ter. Hoje, o governo ele está, inclusive, dando subsídios, está pagando para que casais tenham filhos. Então, vamos lá. De repente, um casal de baixa renda quer ter um filho, mas está sem condição. Ele faz um cadastro, procura o governo, ele vai receber um apoio. E aí eu estou falando apoio desde pagar a maternidade, os custos com o hospital, apesar de quase todo mundo aqui ter acesso a plano de saúde, e até depois que o filho nasce. Paga subsídio para babá, para comprar leite, enfim, todos os mantimentos da criança. Então, hoje em dia, a lei de incentivos para que os chineses tenham mais filhos. Nessa época que você falava, agora há pouco, Cláudio, que tinha a lei do filho único, é porque a população tinha explodido realmente. A China bateu na casa de 1 bilhão, não se sabia como que isso ia acontecer, estava saindo um pouco do controle na visão do governo aqui, e agora o jogo mudou totalmente. A Thaís trouxe uns números, falou sobre a Coreia, que é o primeiro do mundo, com a menor taxa de natalidade. A gente está falando muito da China, não dá para esquecer do Japão também, tá? Porque sempre que a gente fala sobre queda na natalidade, tem que falar do Japão. O Japão tem queda há 8 anos consecutivos. Por lá também luz amarela, né, já está acesa, luz de atenção. O governo também está fazendo como aqui na China. Está pagando. Olha, quer ter um filho? Está com dificuldade? A gente vai dar subsídio, vai dar dinheiro para que você consiga ter essa criança e, principalmente, educar essa criança. Eles falam em acabar com a lei de 3 filhos aqui em Pequim, porque eles consideram que por aqui já há uma estrutura montada de creche, escola, pessoas aptas a trabalharem com crianças. Então, eles disseram, olha, Pequim já está pronta, dá para um casal ter mais de 3 filhos, e a ideia é que isso que seja estendido para cidades menores da China também. Igor, rapidinho, porque o nosso tempo é curto. Vai ter foguete lançado para a Lua, é isso? Já teve, Sônia. Já foi. Opa! 8h30 da manhã de hoje, um foguete foi enviado. A China pode ser o primeiro país do mundo a explorar a parte de trás da Lua. Quando a gente olha para a Lua, a gente vê uma parte. Atrás da Lua tem outra. Aquela parte ali ainda não foi explorada e hoje foi dado um passo importante para isso aqui na China, viu? Quanto tempo que você está na China, Igor Kalian? Quase um mês, Pedro. Mais 2, 3 dias vai bater um mês. 5 palavrinhas em chinês para a gente encerrar aqui essa conexão do Jornal Gente. Conta até 5. Depois eu tenho uma pergunta aí. Eu posso falar 2? Já tá bom? Pode. Ni hao, que é a principal, não tem como. Ni hao é cumprimentar, falar oi, então chegou, ni hao, e xexê, que é obrigado. São as 2 únicas palavras que eu sei até agora. Então você aprende 3 aí para a próxima conexão, tá bom? Grande progresso, hein, Combinado. Igor?
Grande Super. progresso, parabéns. Eu queria saber, Igor, assim, agora há pouco a Sônia nos trouxe o destaque do combate a traficantes de drogas e tal em Marselha. Aliás, o tráfico de drogas é tão antigo quanto a cidade de Marselha naquela região, né, Sônia? Eu queria saber qual é o tratamento que se dá aos traficantes de drogas, se é que existem, na China, hein, Igor? Uma bela coincidência, ô Cláudio, tive uma aula ontem sobre direito aqui na China. Basicamente, quando a gente fala em tráfico internacional de drogas, é a pena de morte. Tá? A gente estava estudando em quais casos se aplica a pena de morte, que é a pena máxima, e uma delas é o tráfico internacional de drogas. É claro que há um julgamento, e é um julgamento muito complexo, que passa por 2 instâncias, mas, de fato, quem tenta entrar com droga aqui na China, muitas vezes vai para a pena de morte. Tem países que têm acordos com a China, é aquela história, a pessoa volta para o país dela, vamos supor, o Brasil, e aí ele cumpre a pena máxima no Brasil. Sei lá, 30, 40 anos, vocês podem me dizer melhor. Então, há esses acordos com alguns países, mas se a pena for cumprida aqui, em muitos casos, pena de morte. Igor Kalian volta a qualquer momento com novas palavras chinesas aqui no Jornal Gente, hein? Tá combinado. Bom trabalho para você aí, Igor. Valeu, gente. Um abraço. Beijo, Bom amigo. dia. Um abraço.